Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui da Liga de Linguagem Infantil e Práticas Integrativas e Complementares. E hoje a gente vai estar fazendo aqui um podcast com uma convidada, mas vamos entender com calma, fazer apresentações primeiro. Vocês vão saber logo do tema que é sobre. Eu vou passar a palavra para o meu colega e companheiro de liga, Igor, por favor. Eu mesmo. Na Fono, a gente trabalha com comunicação e com diversas formas que os indivíduos constroem para se comunicar e também sobre os transtornos que afetam essa comunicação. Mas calma lá que a gente já vai chegar no nosso tema principal, comunicação não violenta. Para isso, vamos começar com as apresentações. Bom, eu sou Daniel, sou do quarto período de fonoaudiologia e sou aluno da professora Tati, faço parte da Liga. Estou muito empolgado para estar entendendo aqui nessa mesa com tantas pessoas maravilhosas presentes. Eu sou o Igor Cambraia, sou do oitavo período de fonoaudiologia, também aluno da Tati, muito animado, inaugurando aqui esse novo formato da Liga, muito lisonjeado de ter uma convidada de fora também com a gente, e animado para hoje. Eu sou Yara Demani, sou do quarto período de fonoaudiologia. Estou muito feliz de estar aqui com pessoas tão maravilhosas. E é isso. E nós estamos aqui com a nossa professora maravilhosa, Tati Baguete, que é fonoaudióloga formada pela UFSM, pós-doutora e doutora em estudo de linguagem pela PUC do Rio. Entendeu? Um currículo cheio aí, trazendo várias coisas. Mestre em distúrbio da comunicação humana pela UFSM. Professora do Departamento de Formação Específica em Fonoaudiologia do curso de graduação da Fonoaudiologia aqui de Nova Friburgo. Atua na área de linguagem infantil e é a coordenadora da nossa liga, e por isso que estamos aqui trazendo ela, bem representando essa área da linguagem, que é muito importante. Nossa convidada também, Cristina Lobato, que está aqui com a gente por videochamada. Ela é doutoranda em Educação pela UFSCar, advogada formada pela UERJ, instrutora de yoga e comunicação não violenta para crianças de todas as idades, mestranda em bens culturais e projetos sociais pela FGV e pesquisadora de justiça restaurativa, práticas restaurativas e mediação de conflitos. Além disso, é autora de livros infantis, entre eles O Ciranda do Ser. Assim, tendo apresentado todas, querem dar uma palavrinha para os nossos ouvintes? É um prazer estar aqui, né, com vocês, com a Liga, né, com todos vocês aqui. Grande alegria, né, estar recebendo a Cris, né, Cristina Lobato, uma das pessoas, assim, que é, para mim, referência em comunicação não violenta, né, porque foi um dos primeiros livros infantis que eu li, né, sobre CNV, que tem poucos no Brasil, foi o Ciranda do Ser. Então, foi um dos livros que eu fiquei encantada, né, e depois a gente tem trocado, né, algumas figurinhas, né, ela participou de uma banca de TCC de uma aluna minha. Então é um prazer estar aqui hoje falando, né, sobre um assunto que é tão especial para a gente, né, que alegra o nosso coração, né, que a gente trabalha tá na fonoaudiologia, por que não falar, né, de uma comunicação que é mais assertiva, que é não violenta, né. Então queria agradecer também as meninas aqui também que estão ali, o William também, que está aqui no estúdio, que organiza tudo, né, e todo mundo que está aqui também. É isso. Eu celebro esse convite, e falar sobre comunicação não violenta é algo que sempre me alimenta, e saber que tem essa força junto com a Tati é bonito, e que ela vai levando isso para os alunos, vai incluindo, vai somando. Eu acredito que é um movimento mesmo em que a gente sente na pele e quer vivenciar, então compartilhar com todas as pessoas. Estou animada com esse encontro, curiosa também, para saber como a gente vai conectar todos esses temas. Então, quero saber um pouquinho o que vocês prepararam para a gente hoje. Tem bastante coisa preparada, talvez nem dê para a gente fazer tudo, mas vamos fazer. Bom, iniciando, para quem ainda não está muito ambientado no assunto, a gente trouxe
a pergunta para introduzir o nosso papo de hoje, né? Então, o que é a CNV, a comunicação não violenta, Cristina? Eu gosto de dizer que é uma maneira de ser e estar no mundo, que envolve não só uma teoria ou alguns conceitos, envolve uma prática que é diária. Não é porque a gente começa a conhecer a comunicação não violenta que a gente vai deixar de, muitas vezes, praticar atos que gerem algum desconforto ou que sejam em si violentos. Porque é no dia a dia que a gente vai visitando e revisitando alguns padrões. E para quem já tentou alguma vez mudar um hábito, sabe que não é algo simples. E é um passo a passo. E a beleza é ter muita amorosidade nesse caminho, abraçando tantos desafios e especialmente celebrando cada avanço. E já pegando o gancho da primeira pergunta, eu queria saber de você, Cris. O que você acha que diferencia a CNV de outros tipos de abordagem? O que eu percebo é que o Marshall Rosenberg, que era um psicólogo dos Estados Unidos, ele teve a capacidade de sistematizar essa forma de comunicação. Então, eu percebo que ela é muito fácil de ser compreendida. Quando Marshall desenvolve um meio didático em passos, todas as pessoas podem assimilar essa abordagem. Então, você consegue ter um caminho, uma direção para começar a repensar daí de uma maneira que você vai expressar o que você deseja. A profundidade da comunicação não violenta é alcançar também os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos também estejam pautados pela não violência. E o começo é justamente repensar nas palavras, em como eu vou trazer o que eu desejo. Justamente porque o Marshall frisava muito. A comunicação não violenta, CNV para os mais íntimos, é sobre eficiência. É para tornar a comunicação mais eficiente. Como eu consigo alcançar aquilo que eu desejo? Ótimo você ter essa resposta robusta, porque a nossa próxima pergunta era justamente sobre quais os passos, quais os elementos para essa construção da CNV, como colocá-las em prática. Marshall sistematizou em 4 componentes. E algumas pessoas falam passos. Não necessariamente é uma ordem que você vai seguir de maneira robótica. É uma compreensão didática. Primeiro, qual é o primeiro componente, o primeiro passo? É a observação. Que possamos trazer para o momento presente o nosso foco de atenção para a situação que está acontecendo diante de nós, da maneira mais objetiva que a gente conseguir. Uma metáfora pode ser, se eu estivesse filmando, o que aquela câmera conseguiria captar? E isso é um esforço para que a gente possa separar o que são os nossos julgamentos, o que são as nossas avaliações, o que são as nossas interpretações. Tudo isso, avaliação, pensamento, julgamento, isso também é importante, faz parte do nosso ser. Só que quando a gente está diante de uma situação de conflito ou de tomada de decisão, limpar esses elementos traz consistência para o fato e objetividade para que possamos passar para o componente seguinte, que são os sentimentos. O que isso gera em mim? É tristeza, é alegria, é angústia, é raiva. Acessar tudo isso no dia a dia não é muito comum. Agora, as crianças e adolescentes estão tendo a oportunidade de ver essa temática na escola, porque dentro da BNCC, né, da Lei de Diretrizes e Bases Curriculares Nacional, tem o tópico das habilidades e competências socioemocionais. Mas eu sou de uma geração que isso não era abordado. Então, é um vocabulário,
é um aprendizado justamente para que eu possa identificar. Uma pista pode ser sensações. Então, talvez eu reparar, nossa, eu estou identificando que eu estou com a garganta presa. Para mim, essa garganta presa significa o quê? Será que eu estou com medo? Meu estômago, estou sentindo agora de borboletas, porque borboleta pode ser tanta coisa boa, né? Aquela alegria, ou pode ser aquele desconforto. Então, o corpo traz muito desse elemento para que a gente possa rebuscar o nosso vocabulário. E buscar uma listinha, dá uma pesquisada. Numa listinha de sentimentos, isso já ajuda muito. Eu brinco que eu ando na bolsa com uma listinha até hoje, porque é uma maneira realmente de ter mais exatidão naquilo que eu estou sentindo, identificando. E, muitas vezes, no mesmo momento, vários sentimentos estão presentes, podem parecer até contraditórios. Então, eu posso estar, ao mesmo tempo que feliz, eu posso estar vivenciando uma situação muito triste. E essa é a magia também dos sentimentos. Eles têm um tempo para que a gente possa vivenciar. Se eles perduram mais do que alguns minutos, do que a gente está ressentindo. A gente está num processo que vai se afastando do momento presente e não traz um elemento de possibilidade de avanço. Então, se conectar com o que a gente está sentindo, abraçar, porque todos os sentimentos. Eu sigo uma linha que não separa sentimentos em bons ou ruins, positivos e negativos. Entendendo que todos os sentimentos são bem-vindos, é importante sentir, e ao mesmo tempo que você sente, também você deixar ir. Terceiro componente, terceiro passo, são as necessidades. Os sentimentos indicam que tem algo que é muito importante acontecendo. Então, os sentimentos são mensagens para as necessidades. As necessidades são os nossos valores, nossos princípios, aquilo que a gente considera muito importante. E assim como os sentimentos, também tem uma listinha sugerida, vocês podem pesquisar, o Marshall divide em alguns elos, alguns eixos, essas necessidades, justamente são elos de conexão entre nós, seres humanos. Diante de um conflito, é muito comum ter uma divergência nas estratégias. Agora, se a gente vai olhar a fundo, para mim, segurança é importante. Imagino que vocês reconheçam que a segurança também é algo importante. Então, os valores de apoio, comunhão, então, são elementos que realmente estruturam o nosso ser e que alimentam a nossa vida. O primeiro livro traduzido do Marshall Rosenberg para o Brasil veio como Técnicas de Aprimoramento. O original lá em inglês é A Linguagem da Vida. E faz todo sentido, porque uma maneira, né, de definir a comunicação não violenta é uma linguagem que alimenta a vida. E o quarto componente é o componente do pedido. Então, se você já entendeu o que aconteceu, sabe o que você está sentindo, identificou o que é muito importante, é o momento de você expressar para as pessoas. E o ideal é que essa forma de expressão, ela seja no positivo. Porque se você faz no negativo, você fala, eu não quero que você faça isso, pode ser que a pessoa ainda assim não corresponda ao que você deseja, porque ela não sabe com precisão o que você deseja. Então, no positivo, que seja objetivo, que tenha um recorte no tempo. Então, isso tudo ajuda que as pessoas possam compreender o que você deseja. Só que muitas vezes também o pedido é para você, é pessoal, para você mesmo, porque eu posso querer descansar. E às vezes é a minha forma de descansar, então eu vou dormir. Mas pode ser um pedido para outra pessoa, uma massagem. Então, isso que é interessante diante do pedido. E se estamos falando de uma comunicação não violenta, diante de um pedido, a outra pessoa pode falar não. E a forma como você encara esse não também diz muito da sua jornada não violenta. Porque se você, diante de um pedido, espera que só o sim aconteça, deixa de ser um pedido, é uma exigência. Quem mantém uma estrutura de poder sobre, de submissão,
e não uma ideia de colaboração. Então, saber lidar com não também é um aprendizado não violento. Só que para nós mulheres, muitas vezes, saber dizer não também é um aprendizado não violento. Saber que cada vez que eu digo não para a pessoa, eu estou dizendo sim para mim mesma. Entendo essa resposta. Acho que eu senti que foi bem completa, assim. Foram passos, acho que é algo que a gente tem que se reeducar, sabe? Quem está numa sociedade que é tão rápida o tempo todo, aí tá tão estressado com tantas coisas para resolver, acho que é bom a gente parar um tempo, respirar e realmente ter processos, que processos ajudam a gente a montar escadas para a gente poder alcançar nossos objetivos, né? Com certeza. E agora a gente vai quebrar um pouco as perguntas para você. A gente vai fazer agora uma pergunta direcionada para a nossa orientadora aqui. Professora, como identificar padrões de comunicação violenta em nós mesmos, sabe? Como a gente pode fazer para se derromper, se disruptar dessa forma que estamos todos os dias aprendendo a nos comunicar? Então, ótima pergunta, né? Como a gente identificar padrões de comportamento violento em nós, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, como o outro, né? Sou agressiva aquilo que o outro falou, né? Mas como que a gente está agindo, né? Eu acho que assim, como identificar na gente mesmo, a gente voltar a olhar para as nossas ações, né? Então, e a gente primeiro perceber também que a gente, o Márcio até fala assim no livro dele, né? Que até a Cris falou agora há pouco, né? Que ele diz assim, que é da nossa natureza, né, se conectar com compaixão, e por que dessa forma, mesmo sendo a nossa natureza se conectar com compaixão, por que às vezes a gente acaba que rompe isso e se comunica de forma violenta, né? Então, a gente entender que é da nossa natureza, mas também a gente muitas vezes tem essa violência dentro da gente, né? Porque a sociedade, ela foi construída também de forma também trazendo muita violência, né? Então a gente também tem isso dentro da gente. Então a gente olhar, a violência está fora, a violência está em ações, está em palavras, está em pensamentos, mas a violência também reside aqui. E como que eu identifico essa violência que reside aqui e como que eu posso mudar essa violência, né? Então, assim, observando os passos, né, que a Cris falou, né, os componentes. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Como é que eu posso identificar se eu estou sendo violento? Quando, ao invés de observar, eu julgo, né? Então, eu estou olhando uma situação ali, né? Estou ali vendo aquela situação, aí fulaninho, marquei, né, um compromisso, né? A pessoa marca um compromisso com o marido, com o namorado, marca às 8, a pessoa chega às 9, né? E aí, ao invés de falar, nossa, ó, te esperei 1 hora, né? Aí você já vai, ó, você é atrasado, você está julgando, né? Então, observar, né? Ao invés de, quando a gente julga o outro, estou julgando, na verdade, quando eu estou julgando o outro, eu estou sendo violento com o outro também, né? Então, assim, ou eu estou criticando o outro, eu estou julgando o outro, né? Quando não estou conectada com meus próprios sentimentos, né? Porque a raiva, na verdade, como o Cris falou, né? Todos os sentimentos são válidos, todos os sentimentos existem. E a gente vai transitar. Uma hora a gente vai sentir raiva, vai sentir carinho, vai sentir amor, vai sentir alegria. E é normal isso. Então, acolher aquele sentimento. Então, a questão não é não sentir raiva, é o que eu faço com a minha raiva quando eu estou sentindo aquela raiva, né? Então, se observar, quando eu estou sendo agressiva, às vezes eu começo a criticar o outro, eu começo a julgar o outro, eu começo a analisar o outro, eu começo a interromper o outro na conversa, não tem? A pessoa está falando, às vezes tem uma situação de conflito, a pessoa está falando, o outro vai lá e interrompe o outro. É uma violação, né? Quando a gente interrompe. E às vezes a gente faz isso, né? De interromper, de chegar e de falar, eu quero falar, eu quero, né? Ou quando a gente quer impor algo, uma exigência da gente, né? E aí o outro tá ali com outro desejo e a gente tá com outro desejo, a gente quer impor a nossa percepção perante as coisas, né? Então, tem até uma premissa que a gente, né, que até o Marshall traz, né? Que todos temos necessidades básicas, né? Então, todo mundo, né? A gente gosta de, né, carinho, segurança, né? Então, todos temos necessidades básicas, amor, a gente precisa, né? Agora, todos somos diferentes. Todo mundo tem necessidade de diversão, por exemplo, mas alguns aqui vão preferir ir para balada, outros Netflix, outros vão preferir andar numa cachoeira, né?
Então, todos somos diferentes, né? Todos temos necessidades básicas e todos somos diferentes, né? Então, assim, isso parte do pressuposto que, assim, cada um é diferente do outro, né? Então, olhar o outro com empatia também, né? Então, assim, o que é a empatia, né? Se a gente for ver na comunicação não violenta, para mim, a empatia faz com que a gente se conecte com o outro, né? Então, a empatia, para mim, é criar espaço, né? Na medida, assim, que empatia, às vezes a gente fala assim, eu estou me colocando no lugar do outro, mas será que a gente tem como colocar no lugar do outro? Será que você consegue? Será que você está ali vestindo o sapato do outro? Você nunca vai conseguir. Mas criar espaço para o outro ser quem ele é, da forma que ele é. Isso é criar empatia. E quando eu estou sendo violenta, quando eu não estou criando empatia, eu não estou dando espaço. Eu estou querendo falar para o outro o que ele tem que fazer, o outro chega contando algo para mim, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí eu não deixo o outro falar. Eu não crio espaço, eu não crio empatia. Quando eu julgo o outro, né? Quando eu quero falar o que o outro tem que fazer. Então, tem várias formas da gente ser violento. Então, eu acho que praticar comunicação não violenta é um processo. Não tem como a gente praticar de uma hora para outra. E a gente se dá conta dessas situações na nossa própria vida e ir praticando, né? E aí o Marshall, inteligentemente, ele traz esses passos, né? Observação, sentimento, necessidade, pedido, né? E acredito que é uma forma amorosa, né? Uma forma simpática, amorosa, de eu continuar conectada com o outro, né? De continuar, né? Eu manter essa conexão com as pessoas, né? Então, isso. É muito interessante pensar que a comunicação não violenta, ela pode se aplicar tanto em qualquer papel que você esteja ali na comunicação, né? Você falou inicialmente sobre como ser o interlocutor e aplicar ela, e depois como ser o ouvinte aplicando ela. Eu acho que, assim, dentro da fono, né, a área da comunicação não, é muito... A gente acha muita relação da comunicação não violenta com o curso de fonoaudiologia. Mas como foi esse processo para você? Como você pensou em trazer aqui para a UF, aqui para o curso de fono, a comunicação não violenta? Então, para mim, foi um processo, assim, que aconteceu de uma forma, assim, paralela, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo eu trabalho com as crianças, com o desenvolvimento da linguagem, né, transtornos de comunicação, de fala, e aí, ao mesmo tempo, eu fui me apaixonando pelas práticas integrativas e complementares em saúde, né? Teve um outro... E aí, com as práticas integrativas, eu fui abrindo o leque, e aí chegou a comunicação não violenta para mim. As práticas, primeiro, foram importantes para a minha própria vida. Aí eu comecei a ler o livro, a Bíblia, né, o livro do Marshall, o primeiro dele, né, Comunicação Não Violenta, que foi traduzido para o português. E aí me apaixonei pelo livro. Eu falei, nossa, mas fala em comunicação, é claro que ele é psicólogo e tudo, mas a gente também trabalha com comunicação. Por que que a gente aqui, trabalhando com comunicação, seja desenvolvimento típico ou alterado, a gente não vai pensar também na forma de se comunicar com o outro? Quando eu estou recebendo uma família, né, como que eu estou ouvindo essa família? Como que eu estou acolhendo essa família? Eu estou ouvindo essa família com julgamento? Já estou ouvindo, esse pai, essa mãe não fez isso. Não. Será que eu estou dando espaço para criar empatia, né? Como é que eu estou expressando, às vezes, numa sessão de terapia, né, a minha necessidade, o meu pedido para a criança, né? Estou elaborando uma sessão ali com a criança. Será que eu estou ouvindo essa criança, né? Será que eu estou observando o que está acontecendo? Será que eu estou vendo a necessidade dela? Será que eu estou vendo a minha necessidade? Será que eu estou conseguindo fazer um pedido, né? Então, aí eu fiquei pensando, será que, se a gente trabalha com comunicação, será que a gente tem que trabalhar só com os transtornos ou com a comunicação típica? Será que a gente não pode trabalhar também com essa questão da comunicação de uma forma mais empática, né? De uma forma, assim, mais afetuosa, né? Porque, assim, quando a gente cria um vínculo com a família, né, e com a criança, a tendência é que o processo terapêutico ele se desenvolva de uma forma melhor, né? Aí eu vou poder trabalhar, né, trabalhar todas aquelas habilidades que a criança precisa desenvolver, né? Mas tudo começa com o vínculo, né? Se eu não me estabelecer vínculo, nada acontece. Eu acho que o vínculo, né, para qualquer, é a porta de entrada, digamos, é aquela que, né? Então, assim, a empatia, né? Se eu gerar empatia, eu conseguir empatia, eu vou conseguir
me conectar com o outro. E conectando com o outro, eu posso conseguir trabalhar com aquela criança, acolher aquela família, orientar aquela família. Porque às vezes a gente chega com uma forma um pouco prescritiva, né, com aquela família, né? Ah, tem que fazer isso, 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 isso. Peraí, tem que fazer? Será? Será que eu prescrevendo não é algo também um pouco violento, né? Então, se eu observar, verificar os sentimentos, as necessidades, os pedidos, né? Criar o vínculo com essa família, com essa criança, será que eu não vou conseguir criar uma comunicação mais empática, mais assertiva? E aí o próximo passo é orientar, o próximo passo é ver o que é possível ser feito com aquela realidade, né? Então, assim, a primeira coisa é a escuta sem julgamento, né? A gente apurar nossos ouvidos, e eu acho que isso é algo que é construído, porque tem como ser de uma hora para outra, agora nunca mais eu julgar? Tem, a gente julga, mas ao mesmo tempo a gente pode ir trabalhando isso dentro da gente, né? Então é isso. Um gancho muito importante que você comentou agora, professora, foi sobre o livro, né, do Marshall. Você consegue mostrar para a gente, mostrar para Isso o professor que está assistindo? Eu acho que inverte, Aí. mas a gente deixa o link aí em algum lugar. Mas é muito bom falar sobre esses livros, porque também tanto para adultos, tanto para as crianças. Então, agora eu vou pegar esse gancho para fazer a pergunta para você, Cris. Como que surgiu a ideia de escrever Ciranda do Ser? Esse livro surge de um sonho que eu sempre tive de escrever livro para criança. Tinha esse desejo. E eu compartilhei com uma amiga. Eu falei assim, olha, o nome dela é Magda. Magda, tem esse sonho de escrever livro para criança. E um dia me chamou para a casa dela e falou assim, Cris, eu chamei aqui a dona de uma editora e falei que você tem um livro pronto para publicar. Eu falei assim, Magda, mas eu não tenho livro, eu tenho só o sonho. E aí eu me lembrei de uma ideia, de uma música que veio na minha cabeça um dia. Eu estava lá no fundão, na UFRJ, no Rio de Janeiro, voltando de um evento de educação, e o evento falava sobre aquele movimento de ocupação das escolas pelos estudantes. Voltando desse evento, veio uma música na minha cabeça, que é uma ciranda. E essa música, na hora que eu gravei, assim, então, era um ônibus que estava lotado, gente, estava muito cheio. E aí eu peguei o celular, assim, gravei a música. Só que essa música ficou guardada, porque à época eu não cantava, mas aí eu mandei para alguns amigos que tocavam, mas ninguém deu bola. Falei, deve ser ruim, ficou escondido na gaveta. Quando essa minha amiga falou assim, Cris, o livro vai estar, a editora está chegando aí, eu lembrei da música, falei, gente, essa música, ela já pode ser o começo do livro. E foi assim, peguei a parte inicial, então o início do livro, ele é uma música mesmo, que depois uma amiga minha gravou, e depois eu fui complementando com os elementos da comunicação não violenta, e a partir da ideia do livro foi um financiamento coletivo. Então, lancei por uma plataforma, em 20 dias, 85 pessoas contribuíram, então ele foi lançado justamente por ser um financiamento coletivo, virou um projeto social. Então, eu fui pelo Brasil, indo nas escolas públicas, fazendo doação de livro e ações, tanto com educadores, educadoras, quanto com as crianças e adolescentes. E para mim foi a realização, tanto desse sonho de publicar um livro, quanto o sonho de trabalhar com crianças. Eu sou advogada de formação, mas em sonhos sempre foi trabalhar com educação. Eu não sabia que tinha esse nome à época, mas que eu queria trabalhar era com turismo pedagógico, ou seja, gerar experiências de aprendizagem fora de sala de aula. Então, o livro me permitiu isso e cada vez mais eu mergulho nesse mundo. O doutorado em educação é justamente para trazer mais força nessa minha caminhada, porque eu confio que o quanto antes as pessoas tiverem acesso a esses conhecimentos, mais a gente vai ter potencialidade na transformação do mundo. Se eu tivesse, né, enquanto criança, aprendi física, nossa, eu tenho me ajudado tanto,
Então, quero que as crianças possam ter oportunidade. Na verdade, quando eu trabalho com as crianças, é mais para dar quase que um incentivo, porque no fundo tem que trabalhar com adulto, né? Porque, seguindo a lógica do Marshall, todo ser humano nasce com uma natureza compassiva. E é por conta dessa cultura, que ainda é uma cultura muito violenta, que a gente vai se afastando do nosso coração. Então, eu digo que eu faço um livro para criança, mas eu quero muito que o adulto leia e releia várias vezes, porque o adulto está precisando ter esse papel de proteger mais as crianças. Então, deixar a criança seguir com essa natureza compassiva, né? Esse coração pulsando aí de amor, de realmente de conexão. Isso faz, nisso, né, nesse caminho que eu acredito. Quanto mais pessoas tiverem essa compreensão, mais a gente pode transformar essa cultura da violência para a cultura da cooperação. Eu sou utópica, gente, eu sou sonhadora, confesso. Ai, que lindo, gente. É muito bom ver que a gente pode aplicar essas coisas nas crianças e, ao invés de fazer esse processo de retirar a violência na nossa comunicação, a gente pode simplesmente não deixar que isso vire o padrão de comunicação naquele serzinho, naquele indivíduo. Né? Eu aqui, como foner, vou sim ser defensor do estímulo à leitura. Então, a gente vai deixar o link aí em algum lugar também para vocês irem lá, poderem acessar o livro, gente, é ótimo. Por favor, procurem. Quem tem criança, estimulem, dê um livrinho para o seu sobrinho, para o seu filho, para o seu primo, para quem você tiver aí na sua família. Aproveitando esse gancho também, a gente está ótimo em gancho hoje, hein? A gente sabe que nossa professora, orientadora, está escrevendo um livro com Isabela Marques, que também foi sua orientanda de TCC, exato. Por que você acha, de onde que veio essa ideia de pegar um TCC e transformar num livro? Como foi esse processo? Será que pode ter um spoiler aí pra gente? Como que de um TCC você... Vamos escrever um livro? Como isso vem? Então, na verdade, foi uma questão, assim, bem interessante na época, né? Porque eu estava dando uma disciplina de práticas integrativas e complementares, era uma optativa, e aí também estava com umas disciplinas teóricas e tudo, e a Isabela me chamou para ser orientanda, né? Orientadora dela. E aí eu aceitei, né? A Isabela, ótima aluna e tudo, aceitei orientar, seguir, ajudar ela nesse caminho e tudo, né? E ela queria falar sobre histórias infantis. E aí depois a gente conversando, e depois a gente, né, ela também gostava muito da comunicação não violenta. E aí a nossa ideia, em princípio, no início, né, a gente foi construindo, né, juntos, né, ideias juntas, era aplicar oficinas de comunicação não violenta com as crianças na clínica ou com os pais, né? E tipo assim, verificar até que ponto a gente trabalhando em oficinas com os pais, a gente não conseguiria, de repente, alguma mudança, né, nesse padrão, né, de comunicação, né, aplicar a quantidade de qualidade de vida antes, depois das oficinas, enfim. Era essa a ideia do início. Aí a gente viu que não ia dar tempo de fazer, né, um trabalho, assim, mais de campo, e aí surgiu a ideia, eu não lembro se foi eu ou ela, e surgiu a ideia do livro. Aí eu acho que a gente conversou, acho que até eu falei para ela, falei, o que você acha da gente escrever um livro? E ela, nossa, professora, que legal, de comunicação não violenta. E a gente pensou, nossa, mas como que a gente ia escrever esse livro? E a gente foi construindo, né, foi pensando no cenário, aí fizemos uma revisão de literatura, né, a Isabela fez da importância da contação de história para o desenvolvimento infantil, né, e aí, depois dessa revisão, a gente pesquisou quais os livros que existiam sobre CNV com crianças, e eram pouquíssimos, né? A gente encontrou os livros da Cris, né? O Cirano do C, tem um outro livro também, né? Da Cris no site, e aí depois a gente encontrou o Círculo, né? Da Carolina Nalon também, e guias práticos de comunicação para criança eram pouquíssimos, acho que eram 5 livros no Brasil de comunicação não violenta para criança, eram muitos poucos livros. E a gente pensou assim, por que não? Né, oferecer um livro para a gente criar um livro e a gente poder trabalhar na clínica de fono, poder trabalhar nas escolas, poder trabalhar com criança sem transtorno, com transtorno, né, e levar isso para as crianças, né, e para os pais também,
Porque a gente pegava o seu livro, Cris, você falou, legal para os pais lerem, né? A gente pegava e fazia grupos de pais, aí eu li o livro, o que vocês acharam? E aí jogava, a gente fazia microcírculo, discutindo, né? E aí os pais traziam, né? E traziam coisas assim que achavam interessantes, a gente ia discutindo sobre o livro. E aí eu pensei também em trazer um outro livro para ter uma literatura que pudesse assim, auxiliar nesse processo também, né? Para fazer grupos com as crianças, atividades com os pais, né? Então, para ter um material a mais para trabalhar essa questão, né? Porque eu acho assim, com a criança a gente trabalha muito também a questão da prevenção também, né? De violência, né? Porque aquela criança que sofreu violência, ela pode se tornar um adulto que também vai praticar a violência, de certa forma, né? Então, a gente cortar o ciclo da violência, acho que é importante também, né? E trazer isso à tona, né? Como, assim, de uma forma simples, de uma forma didática, né? E aí tem uma questão também que eu levo muito comigo quando a gente fala em comunicação não violenta, né? Que todo ato violento, toda agressividade, né? É uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, né? Então, assim, a gente pensar se aquela pessoa está sendo violenta com as palavras para a gente, que necessidade que ela tem que não está sendo atendida? Ou, em algum momento, se eu estou sendo violenta, né, em algum momento com as minhas palavras, que necessidade minha que eu não estou ouvindo em primeiro lugar, porque eu não estou conseguindo expressar, né, não estou conectando com o meu sentimento e não expresso para o outro, né? Então, a gente, nesses círculos, nessas rodas, né, fazer as pessoas refletirem, né, a gente mesmo refletir e fazer o outro refletir. Então, acho que o livro eu penso assim, como uma ferramenta de apoio, né, para essas reflexões, né, porque é uma construção. Não tem como a gente sair daqui e falar agora, nossa, minha comunicação nunca mais vai ser violenta. Não, vai ser, né, mas vai ser construído, né, eu me dando conta do quanto eu julgo, me dando conta de como eu não conecto com o meu sentimento e me dando conta de quanto potencial que eu tenho para fazer diferente, né? Então, assim, quanto que eu posso fazer diferente se eu me observar, né? Se eu entrar em contato com o meu sentimento, se eu ver aquilo que é importante para mim, né? Perguntar o que é importante para mim, o que me dá alegria, o que me traz felicidade, né? O que para mim é algo que me move, né? A gente consegue responder essas perguntas e aí nisso a gente consegue trabalhar a nossa comunicação para ir ao encontro disso, né? O que nos faz feliz mesmo. Acho que é isso. Antes de começar aqui, a gente teve um spoilerzinho de como tá ficando o livro. A gente viu a capa, tá ficando tudo, gente. Então, assim que sair, vamos divulgar isso bastante, para que esse livro seja muito usado, não só dentro da clínica, mas pelas famílias, por todo mundo que possa ter acesso ao livro e queira saber mais sobre comunicação não violenta de uma maneira mais lúdica, né? O livro tá lindo, gente. Maravilhoso. E da próxima a gente traz a Isabela. Ela tá aqui Isso, quando estiver verdade. pronto o livro, né? A Verdade. gente traz ela também. Agora, como o nosso tempo tá apertadinho, vamos iniciar o nosso quadro. A gente queria muito fazer esse quadro, gente. Antes de iniciar aqui, a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram da Liga. Sigam a gente lá no Instagram também. Então, a gente tem algumas perguntinhas dos nossos seguidores para encerrar aqui a nossa conversa. Os famosos seguimores. Seguidores da Liga. Deixa eu ver. Nossa equipe que tá ali atrás preparou tudo, gente. Tá muito chique. Bom, então, a Isa Marins, underline, perguntou: como a CNV pode ajudar nos conflitos dentro de casa e em relações afetivas? Interessante essa Quem pergunta. quer responder essa? Sintam-se à vontade. Você pode responder, Cris. Você quer? Posso responder. Uma dúvida que as pessoas têm é, mas a outra pessoa não conhece a CNV, vai funcionar? E o que eu vejo, né, na minha prática, a CNV mudou a minha maneira de me observar durante uma situação. Então, em casa, né, em casa, nas relações pessoais, manter o foco de atenção no que você está sentindo, no que é importante para você, traz mais presença. E aí a Tati falou muito da questão de julgamentos. O que é legal também quando a gente olha para os julgamentos? Os julgamentos também querem dizer que algo é importante para você. Então, o que esse julgamento está me dizendo? O que eu estou querendo com esse julgamento? Então, isso ajuda quando a gente está nas relações familiares, quando a gente está, talvez, criticando muito.
quando a gente está rotulando alguém. Então, o que eu estou rotulando? Será que eu estou rotulando aquela pessoa, por exemplo, da família, né? De preguiçosa, em relação pai e mãe, assim, né? Então, meu filho é preguiçoso. Esse julgamento está indicando que talvez a pessoa esteja querendo o quê? Organização, parceria para fazer as atividades. Então, é muito de trazer realmente para o momento presente, para o que você precisa, ou seja, as suas necessidades, o que você está sentindo. Eu estou com raiva, eu estou triste, e aprofundando que às vezes eu estou com raiva, é o sentimento primeiro. Mas se eu mergulho mais, nossa, na verdade eu estou triste, na verdade eu estou com medo. E por que eu estou triste? Por que eu estou com medo? Porque eu quero, e aí pode ser, eu quero companhia, quero parceria. Então, nas relações pessoais, para mim, ajuda. A história da listinha que eu falei para vocês é real. Tem, às vezes, tem uma pessoa específica que ela fala um tom de voz mais alto do que é confortável para mim, vulgo gritar. E aí, quando eu vou conversar com essa pessoa, eu já fico com a listinha do lado, gente, porque aí eu já fico. Será que ela está querendo preservar a identidade? Será que ela quer preservar? Eu já vou com a listinha, porque isso me mantém mais tranquila para conversar com essa pessoa. E às vezes, algumas situações, justamente pelas relações mais íntimas, são as relações que a gente tem mais vulnerabilidade, fragilidade. Então, pedir ajuda. Conversar com alguém antes é uma maneira de esvaziar um pouco. Às vezes, a gente precisa esvaziar o nosso copo ou encher nosso potinho de empatia. Conversar com alguém para que a gente esteja bem fortalecida na nossa empatia, porque para oferecer empatia para outra pessoa, a gente precisa estar com a nossa empatia em dia. Então, nessas relações mais íntimas também fortalecer. Porque o primeiro passo, né, para a conexão é ter abertura com a pessoa. Mas se eu não tenho espaço dentro de mim, fica mais difícil. Bom, a segunda pergunta é do Matheus NMR, e ele pergunta aqui para vocês: como aplicar a CNV com crianças com TEA ou TDAH em momentos de conflito, momentos conflitantes? É uma pergunta boa, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que analisar aquela situação, né? E eu acho que, assim, ela pode ser aplicada com todo mundo, né? Então, observar aquela situação, né? Então, assim, a criança que tem TDAH, de repente, né? Então, eu vou observar aquela criança tem TDAH, déficit de atenção, ela está desatenta, ao invés de eu julgar, você fez isso porque você é TDAH, né? Então, observar aquela situação, né? Ver a necessidade daquela criança. Por que ela está fazendo? Às vezes a criança está com uma crise de birra, a criança está com um comportamento disruptivo. O que está acontecendo? Qual é aquela necessidade básica daquela criança que não está sendo atendida, né? Então, assim, eu acho que dá para ser aplicada com qualquer criança, independentemente se a criança tem um transtorno ou não. Com qualquer pessoa, na verdade, com cada indivíduo, né? Então, assim, aquela crise que ela está tendo, né? O que está dizendo? De repente, ela está com uma dificuldade na interação com o outro, ela está com a dificuldade de manter a atenção, de manter o foco, ou está, né? Alguma coisa está distraindo. Então, observar aquela situação, ver a necessidade da criança, entrar em contato com a criança, né? E aí se comunicar a partir disso, né? Então, eu acho que pode ser aplicado com qualquer criança, desde que a gente também tenha esse olhar atento, esse olhar amoroso, esse olhar aberto para isso, né? Então, assim, a empatia que a Cris falou e a compaixão, né? Eu acho que a empatia é a porta de entrada, né? É aquela que criar espaço, e a compaixão é algo que traz muito na CNV, né? Que é aquela assim, aliviar, ver o outro, querer aliviar o sofrimento do outro, né? Querer que o outro, não aliviar, mas querer que o outro não passe por aquele tipo de sofrimento. Às vezes a gente não vai conseguir aliviar, né? Muitas vezes não, a gente não vai conseguir, mas a gente querer realmente que o outro não sofra, né? Ter a compaixão com o outro, né? Então eu acho que é isso, né? Então pode ser aplicado com qualquer tipo de criança, com qualquer criança, na verdade, né? Desenvolvimento típico ou não, né? Desde que a gente trabalhe isso, a gente também tenha esses conceitos, né, bem fundamentados dentro da gente, né? Claro que mesmo que a gente não tenha, a gente está conhecendo,
né, que muitos aqui podem estar conhecendo agora, né, a gente ter o coração aberto para ter essa comunicação mais empática, mais compassiva. Quando eu falo da CNV, para criança, eu gosto muito de trazer a girafa. Tinha uma criança na clínica aqui que a gente trazia, uma criança hiperativa, né, que tinha um outro transtorno, e ela ficava com muita raiva, ela batia, assim, ficava com raiva, batia, né, e a gente começou a trabalhar, olha só, a girafa veio te visitar hoje, a gente trazia para a clínica a girafa, trazia o chacal, que o Marshall mesmo trazia, né, a girafa e o chacal. Por que a girafa, né? A girafa é um símbolo da comunicação não violenta, né? Então, a girafa é aquele animal, assim, que tem aquele coração grande, né, dos mamíferos terrestres, né, um dos maiores corações do mundo que simpatiza a empatia, que simboliza a empatia, né? Tem aquele pescoço enorme, né? Então, que olha acima dos arbustos, aquele olhar sem julgamento, né? É aquele animal, assim, que anda em bando, quer dizer que ele consegue se conectar com os outros, né? Então, assim, é um dos símbolos, né? O caço que traz a autenticidade também. Então, a gente pode também, em alguns momentos, se for viável na terapia, trazer a girafa também, trazer o chacal para a criança, grupos de pais também, a gente pode trazer esses elementos também e mostrar, né, como que é a girafa, por que a girafa é símbolo da comunicação não violenta, como que a gente pode desenvolver um coração mais como a da girafa, né? Porque a girafa tem um coração tão grande, por quê? Porque ela tem um pescoço muito grande, então ela tem que bombear o sangue lá para o cérebro dela, então ela precisa ter esse coração, né? E o quanto a gente pode se beneficiar, né, com esse coração. Na verdade, a gente tem essa natureza, como o Marshall fala, a gente se desconectou com essa natureza compassiva. E a questão da CNV, né, um gancho que eu queria fazer, que ela não é ser bonzinho, né? Porque às vezes a gente pode ser extremamente delicado, querido com as palavras, e extremamente violento, né? Então a gente pode falar, e a gente também tem a questão da comunicação não verbal, né? Então a gente pode também falar alguma coisa assim, queridinho, mas tá com aquela comunicação não verbal, né? Mostrando que a gente quer dizer outra coisa, né? Então eu acho que isso tudo a gente tem que observar, né, também, quando a gente vai aplicar a CNV. E em qualquer cenário, né? Não, a gente acaba trazendo muito da carga que a gente tem em clínica, em ligação com o paciente, mas em qualquer cenário a gente pode fazer isso, né? Parar, observar um pouco e ficar mais atento ao que está envolvido com aquilo que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem essa tendência de escutar e absorver só aquilo. A gente não para observar o que está envolvido, né? No que está acontecendo. Eu acho que assim, quer aplicar CNV com os pacientes, com as crianças, primeiro aplique na sua própria vida, né? Exato. Essa é a dica que eu daria, assim, tente aplicar um pouquinho, né, que seja assim 10%, 15%. Ah, hoje eu consegui, não, mas amanhã, não, desse jeito eu não consigo. Mas é uma construção, e não se cobrar, né, porque a gente acaba se cobrando muito, né. Quando eu comecei a estudar, eu falei, não, mas agora eu vou ser... Aí, 2 dias eu fiz, dali a pouco, nossa, eu não consegui fazer nada. Eu falei, gente, eu tô falando um negócio que eu não consigo. E aí depois eu fui aplicando de novo em casa, fui aplicando, e aí identificar os padrões, né, que são violentos, que não são violentos, e comemorar cada etapa, né? Celebrar as etapas quando a gente consegue, né, esses avanços na nossa comunicação. Acho que isso é importante. Claro. Agora, essa que eu achei muito boa, gente, não tem como não fazer. Mas tem que ser bem rapidinho, porque o nosso tempo já tá estouradíssimo. Senão, rapaz, vai ter que tacar a cadeira na gente. Ó, Loser Boy Nico perguntou: como posso fazer a comunicação NV sem perder a autenticidade na fala? Tenho medo de parecer falso. O Marshall traz justamente essa proposta, que uma comunicação não violenta ela é autêntica com empatia. Então, essa autenticidade é tanto reconhecer e expressar o que é importante para você, considerando a outra pessoa. Porque sincericídio é quando você fala o que quer sem considerar a outra pessoa. E nessa proposta, então, você traz o que é importante para você, incluindo a outra pessoa também. E dessa forma, a sua expressão, então, ela está muito evidente, que está direcionando um caminho. Você está conseguindo mostrar para aquela pessoa o que você deseja, onde você quer chegar. E é uma dança, é esse convite de interação.
justamente porque eu vou me expressar para que eu tenha o meu direito de existir e que eu garanta também o direito das outras pessoas de existirem. Porque é uma maneira de realmente proporcionar um poder compartilhado. Romper com essa ideia de que alguém manda, alguém se submete, mas como a gente pode, então, em conjunto, co-criar essa forma de interação, e eu acho que também tem muita potência da criatividade, porque na cultura da violência, só tem uma forma, né? A força está sempre presente. Quando eu começo a olhar de maneira não violenta, eu fico criando, convidando a outra pessoa também, pensando. Eu acho que isso é um esforço mesmo, que no começo pode parecer esquisito, e está tudo bem, porque foram muitos anos diante de uma cultura, de um padrão. Então, no começo pode não ser tão natural, tão comum, e a prática vai trazendo mais leveza, mais fluidez. Então, é extremamente importante você lembrar que você vai estar sendo mais verdadeiro ainda com você mesmo, porque você vai estar reconhecendo que de fato. Eu não sei se com você já aconteceu, mas às vezes o que você quer mesmo é a conexão com aquela pessoa, mas você está tão chateada que a forma como você se expressa só afasta. Sim. Então, não foi eficiente essa comunicação, você não foi verdadeira com aquilo que você deseja. Sim. Então, eu penso que é um caminho, essa jornada, né? É um processo, como a Tati trouxe. E tem uma questão, rapidinho, tá? Eu sei que a gente tem que terminar daqui a pouquinho, tá na nossa hora, que é tão bom, né, falar sobre isso, mas até eu já tinha falado antes, né, que o Márcio traz, né, todos somos diferentes, todos temos necessidades básicas e todos temos a liberdade de fazer escolhas, né? Então, a autenticidade é isso, reconhecer que o outro é diferente e que ele pode escolher coisa diferente e eu também, né? Então, reconhecer as diferenças no outro e isso não vai nos afastar, isso pode nos aproximar, na medida que eu trato isso de uma forma respeitosa, amorosa e reconheço essa diferença no outro também, né? Então, nós, infelizmente, a gente vai estar encerrando por aqui, mas, nossa, foi uma conversa tão gostosa, é tão bom estar com pessoas que falam tão bem sobre esse assunto, é confortante, sabe? Eu me sinto aqui, já vou sair daqui praticando a comunicação não violenta, quase que sai comunicação violenta, porque desculpa, quase que saiu, mas muito obrigado, Cris, por ter participado com a gente desse podcast, foi uma honra, não conhecia o seu trabalho, mas entendo agora, já estou apaixonado, vou querer comprar o livro para mim e ter em casa. Eu também acho muito interessante, porque durante toda essa conversa a gente foi vendo e pensando em situações da nossa vida, né? Ficava eu e Daniel aqui, assim, meu Deus, meu Deus. E o quanto pode mudar mesmo a forma que a gente se relaciona com as pessoas, né? Nós somos seres da comunicação, nós somos seres sociais. Então, se a gente nasceu para se comunicar, que nós nos comuniquemos da melhor forma possível, né? Então, cabe aí todo mundo repensar sobre como a gente tem se comunicado e como a gente pode melhorar a nossa comunicação no dia a dia. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Tati. Está sempre aqui com a gente, mas está sempre melhorando tudo que a gente faz e sempre contribuindo muito bem. Todo mundo que está aí ouvindo ainda, por favor, não se esqueçam de seguir, se inscrever aí no canal, de seguir a nossa liga também, a gente vai deixar aí em algum lugar. E a gente planeja muito seguir com isso aqui em mais formatos. Então, fiquem ligados, acompanhem a liga e logo, logo, com certeza vai ter outro. Quer dar uma palavrinha? Queria só agradecer, Cris, né, por você estar aqui, eu vou te dar a palavra, daí para você fechar, e dizer assim que eu fico muito feliz da equipe estar aqui comigo também, né, e de poder plantar essa sementinha da CNV na universidade, que a gente possa levar isso para a nossa vida, né, para os nossos afetos, para as nossas relações, para paciente, né, onde a gente achar que é importante, né, então assim que isso não fique só aqui nesse podcast, né, e que consiga tocar o coração das pessoas, né, porque eu acho que é isso, as mudanças acontecem assim, né, nas transformações sociais também, né, no individual, vai para o individual, mas vai para o coletivo, porque ninguém vive sozinho, né, a gente está no mundo porque a gente está no coletivo também, né, então essas ações, elas têm uma potência muito grande, então
Eu queria agradecer mais uma vez, né, a Cris, né, ter aceitado. Quero que ela venha aqui em Friburgo numa próxima vez. Já está super convidada para fazer uma atividade aqui no auditório com a gente. Já estou programando aqui como que a gente pode fazer, né? Queria agradecer as meninas que estão aqui também, né? A Vanessa, né, a Isa e o William também, a Yara, todo mundo aqui, os outros integrantes da Liga também, Igor, Dani também, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada, Cris, mais uma vez. Aí, queria que você desse as palavrinhas finais. Eu agradeço. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês, divertindo, foi leve, eu fiquei aqui repensando vários pontos. Eu vejo que o CNB me ajuda também a lidar com uma vozinha interna. Eu disturbo muito. Então, eu sempre lembro, eu quero ser não violenta comigo mesma também. Então, isso me ajuda no dia a dia. Uma prática que é muito boa para começar. Como é que a gente pode começar? Usar um caderno, um diário, um celular, uma maneira de todo dia reservar um momento para que você anote alguma situação, aí você tenta descrever da maneira mais objetiva, então anota a situação, escreve quais foram os sentimentos que você vivenciou, tenta identificar quais são as necessidades, se tem algum pedido, seja um pedido para você, um pedido para outra pessoa, para outras pessoas. E uma prática que é simples, porque ela é individual, e vai trazendo uma constância e mais segurança para vivenciar a comunicação no seu dia, comunicação não violenta. Quero conhecer vocês pessoalmente, então já fica aqui meu comprometimento para fazer essa visita presencial. Mais uma vez, agradeço. Muito bom, Cris, obrigada. A Yara quer dar uma palavrinha aqui, Yara? Pode Eu falar. gostaria de agradecer, foi muito bom esse bate-papo. Acho que a gente pôde perceber fatores que estão dentro da gente também, que a gente projeta no outro. Acho que foi de muito aprendizado, tanto para a gente que está aqui, quanto para as pessoas que estão nos escutando. E foi muito bom, queria agradecer você, Tati, e também a Cris. Obrigada, gente. Então, até mais. A gente volta com outros episódios, então. Tá bom? Tchau, Tchau, tchau. galera. Tchau, parabéns. Tchau, obrigada, Cris.